esteja e permaneça com todos nós hoje e durante toda a semana. Bom, pessoal, hoje eu vim falar sobre o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10, que diz assim: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Mas eu vou falar dos itens 16, 17, 18 e o 19, 20 e 21, na verdade, são perguntas que os espíritos foram feitas e os espíritos foram respondendo. Então, na verdade, vou falar sobre os itens 16, 17 e 18 deste capítulo 10. E o que é que fala esses três itens aqui desse capítulo? Ele fala sobre a indulgência. Quando eu pedi para minha irmã me dar uma dica, ela falou assim: fala sobre a indulgência. Falei: meu Deus, o que é isso? Indulgência, né? Alguém aqui sabe o que é indulgência? Já ouviu essa palavra? Se vocês não sabem nem... Gente, eu não sei nem o significado. Como que eu poderia saber se eu era indulgente ou não, né? Olha só. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar o significado dessa palavra. O que é ser indulgente? O que é indulgência? E aí, eu descobri que... Caiu, gente, meu marcador, um minutinho. Aí eu descobri que essa palavra, indulgência, ela vem do latim. E ela significa para ser gentil. Olha que coisa mais linda! Para ser gentil. Então, indulgência é um sentimento natural e doce que todos nós temos dentro de nós, mas que infelizmente é uma virtude que está quase esquecida dentro de nós. Então, eu fui atrás e vi isso e falei assim: nossa, gente, então indulgência é esse sentimento doce e esse sentimento, essa virtude de não julgar, de não apontar o dedo, de não falar, se por um acaso você reconhecer a falha do outro, você não passar adiante. Aquilo vai ficar para você. Se você tiver como ajudá-lo, você ajude, mas também você não precisa falar. Olha só quanto significado tem uma palavra que eu particularmente não conhecia. Não sei vocês, mas eu particularmente não conhecia, né? Então, já estamos aqui a par da nossa indulgência. O que ela significa? E nos estudos que eu fui buscar hoje, eu percebi que a indulgência, ela é um sentimento muito precioso, muito importante para a nossa reforma íntima. Olha lá na reforma íntima nossa de novo. Mas ela porque é ela que vai fazer a transformação moral e vai dar a liberdade que o Espírito tanto procura. Então, olha só, quando eu vi isso, então eu falei: meu Deus, ainda tem muito para aprender, né? A gente não sabe nada mesmo. E aí, o que a gente precisa para colocar esse sentimento no nosso dia a dia? Nós precisamos praticar. A indulgência é um exercício diário, é uma prática diária. E é uma das mais nobres formas de praticar a caridade moral. A gente se fala muito em caridade e todo mundo acha que caridade é aquela caridade que a gente assiste um doente, que a gente doa alguma coisa, um bem material, né? Mas a indulgência, ela fala sobre a caridade moral. E aquela caridade moral, o que é? Aquela que você ouve
e fica ali. Aquela que você percebe e fica ali, né? Isso é caridade moral. Então, sem a indulgência, nós não poderíamos atender a nossa consagrada frase da doutrina espírita, que é qual? Fora da caridade não há salvação. Então, se nós não praticarmos a indulgência também, nós ainda não estamos incluídos nessa frase da caridade. Por quê? Mas eu pratico caridade, mas e a caridade moral? Vocês têm praticado? Eu pensei muito sobre isso hoje, bastante. Ficou um ponto de interrogação na minha cabeça, tá? Então a gente começa a pensar. Então, quando eu fui estudar, que eu fui em busca, eu comecei, como diz uma amiga nossa, meu cérebro começou a ficar musculoso, né? Porque tanto que ele pensou, né? Fica praticando exercício, pensando, e a gente vai buscando aquilo que está dentro da gente. E neste capítulo do Evangelho, a gente pode dividi-los em 4 partes. Na verdade, 3. A quarta parte foi uma que, de acordo com as pesquisas que eu fui fazendo, aí ela veio de encontro para essas 3 partes. Dentro do estudo do Evangelho, está bem claro que a indulgência ela pode ser dividida pelo julgamento, pelo perdão, pela vigilância e pela permanência. Então, essa parte da permanência, nós vamos ver mais tarde, que os pesquisadores que eu também fui consultar, eles foram buscar em Joana de Ângeles, tá? Então, dentro do Evangelho, essa parte de permanência, vocês não vão encontrar. Mas a parte do julgamento, a parte do perdoar e da vigilância lá está, ok? Então, nós vamos iniciar aqui, ó, pelo julgamento. Deixa eu me arrumar aqui, só um minutinho. No item 16 da vigilância, que é quando começa, os amigos espirituais nossos nos diz o seguinte: espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Aqui ele já dá uma chicotada na gente, né? A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, ocultá-los, a fim de que não sejam conhecidos senão dela, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daqueles que tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido, desculpa. Então, está bem claro, né? No Evangelho, o julgamento, o não julgar. E aí, eu buscando nas minhas pesquisas, eu me lembrei de uma passagem de Jesus, que Jesus já nos mostrou a indulgência de maneira muito clara. Qual é a passagem? Vocês vão se lembrar, quando os fariseus trouxeram a ele uma mulher que tinha cometido adultério. E toda mulher que cometia esse adultério naquela época, ela tinha que ser apedrejada até a morte. E os fariseus a trouxeram ela para Jesus para testá-lo realmente. E disseram: e agora, Jesus? O que o Senhor, né, irá fazer diante dessa situação? E Jesus, com toda aquela sua paciência, com toda a sua tolerância, com toda a sua misericórdia, que é uma ação de indulgência, ele levantou sua cabeça e disse: aquele que não tiver pecado algum,
que arremessa a primeira pedra. Então, aquele momento, Jesus já nos deu o exemplo de indulgência. Como julgar aquela mulher naquele momento, se todos que ali estavam presentes também tinham os seus pecados? Então, eu pergunto a vocês, com que direito nós, espíritos, passando por um momento na terra, por um momento da carne, qual o direito que nós temos de julgar, seja quem for, se estamos todos no mesmo barco? Ninguém aqui é diferente de ninguém. Ninguém aqui é melhor ou pior que ninguém. Nós estamos todos no mesmo barco. Aqui viemos para aprender, para se desenvolver, para sermos melhores. Então Jesus já há mais de 2000 anos atrás já nos deixou esse exemplo. Outro exemplo que eu achei interessantíssimo, que eu não conhecia essa história, eu não sei se vocês todos conhecem, mas é o de Santa Mônica. Hoje ela é considerada santa pela Igreja Católica. Mônica, ela viveu um pouco depois de Jesus e ela foi adepta ao cristianismo. E ela foi um exemplo de indulgência. Ela se casou muito nova e o seu esposo era um espírito muito rebelde e passou por problemas de infidelidade, por problemas de bebida, enfim, por vários problemas. Mas ela nunca abriu a boca para reclamar, criticar ou levar adiante o que o seu marido fazia. Ao contrário, ela orava. Ela via na oração a salvação para aquele com quem estava com ela naquele momento. É uma santa. Então, ela não ia lá no vizinho e falar assim: ai, meu marido bebeu, meu marido me traiu, nada disso. Ninguém sabia o que se passava na casa dela. Ela guardava e pedia, através de suas orações, que ele pudesse ser tocado, né? E que ele conseguisse entender que aquele momento de vivência aqui era muito mais do que aquilo que ele estava passando. E esse casal teve 3 filhos. E um dos filhos veio tão rebelde quanto o pai. E é claro que ela usou a mesma receita, né? Então ela sempre, conselhos ao pé do ouvido, para o filho, né? Filho, cuidado, não é assim, enfim. Esse filho se chamava Agostinho. E assim se foi, e ela sempre orando e pedindo para que Deus tocasse o seu coração e que ele conseguisse enxergar muito mais além. Aos 33 anos de idade, Agostinho resolveu ir para Milão, enfrentar o bispo da igreja naquela época, que era, não sei dizer para vocês o nome, mas ele foi lá porque ele ia converter o bispo. Ele ia mostrar ao bispo que o que era tudo aquilo era uma imensa besteira, que ele não estava completamente sem razão. E a Mônica acompanhou seu filho até a cidade de Milão, orando e aconselhando o filho. E quando Agostinho chegou em Milão, o que aconteceu? Aconteceu exatamente o contrário, né? O bispo é que converteu ele. E hoje ele é conhecido no nosso meio como Santo Agostinho. Então, olha só que interessante, né? Quem poderia imaginar que Santo Agostinho era um espírito extremamente rebelde na sua juventude, né? Eu achei muito interessante isso. E ela, logo depois que o Santo Agostinho se converteu, o seu esposo também se converteu. E ela desencarnou no mesmo ano. E aí
ela disse para Agostinho que ela já estava desencarnando em paz, porque o que ela tinha vindo cumprir, ela tinha cumprido. É santo mesmo, né? Então ela veio e cumpriu, né? Então olha só que exemplo de indulgência, né? Sem abrir a boca para reclamar de nada e sem julgar absolutamente nenhum dos dois, tá? Bom, em Mateus, no capítulo 5, no versículo de 3 a 5, Mateus, no Evangelho de Mateus nos diz o seguinte: por que vedes um arqueiro no olho de vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixe-me tirar um arqueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, então vereis como podereis tirar o arqueiro do olho de vosso irmão. Este passagem do Evangelho de Mateus que está na Bíblia também é muito claro para nós nessa parte de julgamento da indulgência, porque é muito fácil nós apontarmos a falha de nosso irmão e não podemos enxergar e não enxergarmos a nossa. É muito fácil falar assim: nossa, como aquela pessoa é orgulhosa, igual a você. Imagina, eu não sou orgulhosa nem um pouco. Hoje a gente está aprendendo bastante que todo o sentimento que você reconhece no outro é o sentimento que você conhece, ou seja, você só reconhece alguma coisa a partir do momento que você conhece. Se você não conhece algo, você não tem como reconhecer. Você não conhece, como é que eu posso reconhecer uma coisa que eu não conheço? Então, se você reconhece, é porque você conhece. E se você conhece, onde está isso? Está dentro de nós mesmos, tá? E Einstein também nos deixou, não era espírita, mas ele nos deixou muitas mensagens muito bonitas. E deixou para nós uma que fala sobre a fila indiana. Não sei se alguém já ouviu falar. Eu achei também muito interessante, a fila indiana. Todo mundo sabe o que é fila indiana? Quem passou na escola sabe, né? Tinha que andar um atrás do outro, assim, com a mãozinha assim ainda, né? Andando em fila indiana. E o Einstein, ele fala que todos nós andamos em fila indiana, com duas mochilas. Uma mochila na frente, com todas as nossas virtudes, e uma mochila nas costas, com todos os nossos defeitos. Olha que sabedoria desse homem, que não nos trouxe só crescimento pedagógico, né? Mas muito mais que isso. Então, é muito mais fácil eu andar com a minha mochila de virtudes na frente. Olha só como eu sou linda. Olha só como eu sou boazinha. Olha como eu sou caridosa. Cadê meus defeitos? Ninguém está vendo, está lá atrás, né? Mas, como ele mesmo disse, nós estamos numa fila indiana. Quem está na minha frente, o que eu estou vendo? A mochila de defeitos do meu parceirinho da frente. Olha como ele é orgulhoso. Eu não sou, olha como eu sou legal, mas ele é orgulhoso. Só que eu estou esquecendo que quem está atrás de mim está fazendo o quê? A mesma coisa. Está vendo a minha mochilinha aqui de defeitos e está enxergando a sua de virtudes. Olha que sabedoria, gente. Naquela época que ele viveu, e sem o conhecimento espírita, né? Então, assim, eu achei muito interessante. É exatamente isso que a gente faz. Até hoje. Até hoje, né? E ele nos deixou mais ainda. Nos deixou o exemplo das bolinhas. Ele fala assim que quando a gente não está andando em fila indiana, a gente está brincando de jogar bolinha na parede. Como assim?
Bom, se você joga uma bolinha azul na parede, ela vai retornar para você de que cor? Azul. Ela é azul. Se você joga uma vermelha, ela vai retornar vermelho. Se você joga ela fraca, ela vai retornar fraquinha. Se você joga uma forte, ela vai retornar forte também. Então ele nos diz o seguinte: tome cuidado com o que você vai arremessar na parede. Vê se você está em condições de receber aquilo que está te mandando, que você vai te mandar de volta. Então, presta atenção nos seus julgamentos. E ele ainda nos diz uma frase que eu até anotei aqui: a vida não dá e nem empresta, não se comove e nem se apieda. Tudo quanto ela faz é retribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. Ele não era espírita, tá, gente? Mais uma vez estou colocando aqui. Isso é sabedoria, gente. Isso é sabedoria adquirida com o tempo. E que todos... Pode falar. Quem? Einstein. Albert Einstein. Isso é sabedoria que todos nós também temos dentro de nós, porque nós somos espíritos milenares e nós estamos vindo aprendendo com o tempo e precisamos continuar aprendendo. E nas próximas encarnações nós com certeza vamos vir com mais sabedoria do que viemos nessa, porque nós passamos essa já estudando e já aprendendo, já buscando, né? Então é isso. Isso é experiência de vida. Certo? Então, gente, o primeiro passo da indulgência é não julgar. Eu sei que é difícil muitas vezes a gente parar e falar assim: nossa, mas como que eu não vou julgar aquela pessoa que matou, que roubou, né? Mas, gente, eu sei que é difícil, mas se você não consegue ainda chegar nesse ponto, eu ainda também não consigo, é muito difícil, principalmente quando eu vejo um assédio com uma criança. Aquilo me assusta, aquilo me deixa revoltada. Olha lá, eu reconhecendo meus sentimentos, né? Por que será que eu estou reconhecendo? Mas enfim, vamos começar pelas pequenas coisas. Vamos esvaziar nossa mochilinha que está aqui atrás. Ah, hoje o fulano veio falar mal do Beltrano para mim. Eu vou ouvir? Não. Para quê? O que isso vai me acarretar? O que vai melhorar a minha vida? Em nada. O que vai melhorar a vida daquele que está vindo trazer uma maledicência? Nada. Né? Então, João, Pedro, Joaquim, sei lá, seja quem for, desculpa, não me interessa, isso não me acrescenta em nada. Hoje não vou ouvir isso. Guarda para você. Você não precisa passar isso para diante. Guarda para você. Pronto, gente. Eu abri a porta da minha mochilinha, comecei a esvaziar. Eu já estou fazendo alguma coisa pelo meu progresso, tá? E aí nós vamos sim conseguir chegar num dia em que nós não vamos conseguir julgar também o que cometeu o crime ou etc e tal. Porque a gente tem que pensar, gente, que todos nós somos espíritos. E nesse momento, a gente só está vendo esse momento, a gente não está vendo todos os outros. A gente não sabe o que aconteceu lá atrás. Qual é o nível de rebeldia desse espírito? A gente não tem esse direito. A gente não está enxergando nada ainda. A gente só enxerga aquele momento. Então, piorou. Né? Melhor, ó, fecha a boquinha. Bom, a segunda parte, então, desse estudo é o perdão. Então, nós falamos do julgamento, do não julgar, e agora nós vamos falar do perdão. E no Evangelho, os Espíritos nos dizem assim: compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não ouvides jamais de lhe dizer pelos vossos pensamentos e, sobretudo, pelos vossos atos.
Perdoai-nos as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, que só sua letra é admirável, não só sua letra é admirável, mas também o ensino que ela encerra. Quando vocês fazem as suas orações e vocês pedem perdão ao Pai pelos atos que a gente comete no dia a dia, e vocês falam assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. Nós devemos perdoar, ou nós estamos perdoando. Como está funcionando esse perdão? Como uma barganha? Ó, Pai, perdoa aí que eu perdoo aqui. É assim que está funcionando? Ou realmente está havendo um sentimento sincero do perdão? Vamos lá. Que pedes ao Senhor em lhe solicitando vosso perdão? Apenas o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que vos deixa no nada, porque se Deus se contenta em esquecer as vossas faltas, Ele não pune, mas tampouco não recompensa. A recompensa não pode ser o prêmio do bem que não se faz, e ainda menos do mal que se faz, fosse esse mal esquecido. Em lhe pedindo perdão de vossas transgressões, vos lhes pedes o favor de suas graças, para nelas não mais caídes. A força necessária para entrar num novo caminho de submissão e de amor, no qual podereis somar a reparação ao arrependimento. Então, quando a gente pede perdão ao Pai, não peça só o perdão, mas pede para Ele também a força necessária para continuar nesse caminho, para que Ele nos guie, nos oriente, nos fortaleça, para que a gente realmente possa abrir o nosso coração e perdoar aquele que nos ofendeu. Gente, o perdão é a trave de nós aqui nesse planeta. O perdão é as algemas que nos deixa presa a esse aqui na terra. O perdão não, a falta do perdão, desculpa, a falta do perdão. É ele que nos deixa patinando muitas vezes. É a falta do perdão que a gente não consegue seguir adiante. Então, vamos pensar muito nisso. Eu perdoo. Perdoou de que jeito? Com o coração limpo? Com o coração aberto? Sem ressentimento? Sem mágoas? Não, ainda não foi dessa forma. Então ore, meu amor. Ore e peça força para o Pai, para o Mestre, para que você possa ser envolvida em sua luz e que você possa abrir o seu coração e conseguir tirar esse ressentimento, essa mágoa. Como disse Jesus, reconcilia-te com os seus inimigos enquanto há tempo. Que tempo é esse, gente? É agora. O tempo é agora. É hoje. Não deixe para amanhã, porque a hora que nós desencarnarmos, nós iremos levar conosco todos os sentimentos que estão dentro de nós, os bons e os não tão bons. Não se muda nada. A gente não vai ser consagrado santos não, como foi Agostinho e Mônica. Nós vamos carregar conosco tudo o que está dentro de nós. Então, o momento é agora. O momento do perdão é agora. Também está em Mateus, no capítulo 18, no versículo 15, 21 e 22, quando Pedro diz a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não vos digo que perdoais até 7 vezes,
mas até 70 vezes 7 vezes. Então, mais uma vez, Jesus nos deixou a lição há mais de 2000 anos e estamos aqui patinando no mesmo planeta, no planeta Terra, porque, de certa forma, ainda temos muito a perdoar. Estamos presos, né? E a outra parte seria vigilância. Vigilância, o próprio nome já diz, né? Então eu já consegui passar pela parte do não julgar, passei pela parte do perdoar, e eu tenho que me manter em vigilância, orar e vigiar. Também uma velha frase de Jesus, né? E os nossos amigos dizem assim: caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. Olha como ele já começa: seja severo consigo mesmo. Quando ele fala severo consigo mesmo, não é assim, eu não entendo dessa forma de ser de se maltratar porque você está cometendo um erro, não, mas de você reconhecer aquele seu vício que não é muito bom e tentar transformá-lo de maneira que ele passe a ser bom. Esse é o severo que ele fala conosco, inclusive do auto perdão. Quando a gente fala em severidade conosco, fala assim: nossa, mas eu já fiz tanta coisa errada. Todos nós já fizemos, todos nós, né? É muito engraçado quando a gente vê relatos de terapias de vidas passadas, que é uma excelente terapia, por sinal, para quem tiver em condições de saber, né, o que aconteceu e isso vier auxiliar. Então é muito bom. Mas quando a gente vê alguns relatos, todo mundo quer ser o quê? A rainha, a princesa. Ninguém quer ser o escravo, o assassino, o ladrão. Ai, imagina, eu fui uma rainha, né? Até deu uma história bem curiosa para contar sobre o Chico, né? Que veio uma senhora e comentou com ele assim que na outra encarnação ela tinha sido uma rainha muito poderosa, muito linda, muito, enfim, e que ela se converteu sim ao cristianismo e ela acabou sendo levada aos leões. E olha só, né, que prova que ela deu. E aí ela virou para o Chico e disse assim: e você, Chico, o que você foi na outra encarnação? Ah, eu acho que eu fui a pulguinha do leão. Olha, gente, a humildade, a modéstia desse nosso irmão, né? Então, mais uma vez, para a gente entender que o auto-perdão, gente, é crucial nas nossas vidas também. Quando a gente fala de perdão, não é só perdoar os erros do próximo, daquele que nos ofende, mas do auto-perdão também. Todos nós já erramos, todos nós tivemos nossas fraquezas, ainda temos, né? Não somos perfeitos, ainda temos, então nós estamos aqui em busca disso, em busca do estudo, ok? Indulgentes para a fraqueza dos outros, ou seja, ser gentil, ser tolerante, ser paciencioso, ser amoroso, ser misericordioso com o seu próximo. Não enxergue, é isso que ele está querendo dizer. Abrace, se doe, não critique, não julgue. E ainda uma prática da Santa Caridade que bem poucas pessoas observam. É ainda uma prática da Santa Caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendem um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e tão cegos para vós mesmos? Mais uma vez eles estão colocando aqui. Por
Por que você enxerga tanto que tem no outro e não enxerga que tem em ti, né? Quando, pois, cessareis de perceber no olho do vosso irmão o argueiro que fere sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda? Olha só que interessante. Eu estou tão preocupada em apontar o arqueiro no olho do meu irmão e eu estou patinando no mesmo lugar há milênios e não consigo tirar o arco dos meus olhos, né? Não consigo ir adiante. Não consigo enxergar os meus próprios vícios, mas consigo enxergar o do vizinho, né? O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade que consiste em não ver senão superficialmente os defeitos de outro. Então, gente, mais uma vez, nossos amigos espirituais vêm nos trazendo essa grande lição da vigilância. Não devemos jamais deixar de prestar atenção, e quando a gente se pegar sequer fazendo um simples comentário, por mais simples que seja, antes de abrir a boca para fazer, pensa no que você vai falar. Pensa, o que eu ganho com isso, o que ele ganha com isso, o que eu estou fazendo. Pensa, depois fala, se for de proveito. Se não for, fica quieto, não abra a boca, tá ok? Isso é o vigiar. E a permanência? A permanência, na verdade, como o pessoal dos estudos que eu pesquisei falaram do livro Viver e Amar, que foi psicografado por Divaldo, através do Espírito Joana de Ângeles, ela nos trouxe um pequeno trecho que fala sobre indulgência, que é a permanência em nós, que isso é um sentimento que está cada vez mais escasso entre nós seres humanos. E ela vem nos dizer exatamente isso. Então eu vou ler para vocês, porque eu não vou conseguir transmitir Joana de Ângeles com a sua granditude, tá? Então ela nos diz assim: está cada vez mais escasso no comportamento humano, relevante para o êxito da criatura em si mesma e em relação ao próximo. O pragmatismo negativo dos interesses imediatos vem a pouco e pouco desacreditando-a, deixando-a à margem. Ou seja, a mídia tem feito isso muito conosco, né? Nós estamos desacreditados, nós não estamos mais acreditando em nada, a gente acha que nada mais tem solução. E ó, a linguinha, ó, tá afiada, né? Então tá na hora da gente põe o pé no freio, filho. Desliga a televisão. Eu nem assisto mais notícia hoje, gente. Não sei nem o que está acontecendo. Ué, não tem jeito. Desliga e ora. Em vez de ser ora pelo país, ora pelo planeta, ora pela sua casa, ora. Vamos iluminar esse cinturão que está querendo apertar nosso planeta. Tá ok? Tentando substituí-la, as criaturas imprevidentes colocam os sábios a mordacidade no trato com os semelhantes, a falsa superioridade, a ofensa frequente, a hipocrisia em arremedos de tolerância. A indulgência para com as faltas alheias é perfeita compreensão da própria fragilidade. Olha que sabedoria, né? A refletir-se no erro de outrem, entendendo que todos necessitam de oportunidade para recuperar-se e facultando-a sem assumir rígido comportamento de censor ou injustificável postura de benfeitor. Quando ela fala, a gente não precisa falar mais nada, né? A indulgência é um sentimento de humanidade que vige em todas as pessoas, aguardando desdobramento e vitalidade, que somente o esforço de cada um qual logra realizar. Ou seja, a indulgência está dentro de nós. Nós temos que pôr para fora. É prática, é exercício diário.
É calma, natural, fraterna e gentil, brotando como linfa cristalina que alcance do sedento. Generosa, não guarda qualquer ressentimento, vencendo as ofensas, ou não sei o que escrever aqui, gente, a benefício do próprio. As ofensas do benefício ao próprio. Escrever rápido é esse erro, né? A indulgência pacifica o infrator, auxiliando a crescer em espírito, e abre áreas de simpatia naquele que a proporciona. Virtude de sentimento, a indulgência revela sabedoria e razão. Agredido pela ignorância do proviléu, ou pela astúcia farisaica, ou pela covardia dos amigos, ou pela pusilanimidade de Pilatos, Jesus foi indulgente para com todos, não obstante jamais houvesse recebido ou necessitado da indulgência de quem quer que fosse. Então, assim eu encerro esse estudo dessa noite, porque a indulgência, gente, é a nossa evolução. Se nós não conseguirmos pôr em prática no nosso dia a dia essa palavrinha que até ontem eu não sabia nem o que significava, nós vamos continuar patinando muitas vezes, tá? Esse livro, Viver e Amar, Joana de Ângeles, fala muito mais sobre indulgência. Foi pego apenas alguns trechos, onde ela deixa bem claro que todos nós temos esse sentimento dentro de cada um de nós. Então eu espero encarecidamente que todos vocês, inclusive eu, a partir de hoje, possamos fazer a prática desse sentimento tão nobre, que só vai nos trazer riqueza, que só vai nos trazer evolução, que só vai nos trazer simpatia, né? Caridade moral, principalmente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e até o próximo domingo, que Deus quer que a gente venha assim. Não vou falar graças a Deus, que se Ele quiser, porque Deus quer, basta a gente querer também, né? Boa noite a todos, gente. Obrigada.